Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Eu posso até passar, mas nunca sozinho. Diga assim comigo: eu posso até passar, mas nunca sozinho. Isaías 43, então do versículo 1 em diante, que diz assim: mas agora sim, diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito como resgate para livrá-lo, a Etiópia e Seba em troca de você. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você. Amém? Então, ou seja, eu posso até passar, mas nunca sozinho. Assim como o irmão Rodolfo deixou muito claro, muitas vezes o inimigo ele vem, ele vai, esse é o trabalho dele, e ele faz, né, constantemente, mas eu preciso entender, quando o profeta Isaías ele está falando aqui, ele está trazendo não só, né, uma palavra para Israel, não é só para o povo, ou seja, para a menina dos olhos dele, mas também para o povo dele, ou seja, para os seus filhos, para a família dele, e ele deixa muito claro aqui assim, né, não tema, pois eu o resgatei e o chamei pelo nome, você é meu, você é meu. Então o profeta Isaías ele deixa muito claro para aqueles que pertencem a Deus nesse texto aqui, tem muitos outros, né? Ele deixa aqui: não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu filho, você é minha filha. Visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu o amo, não tenha medo, pois eu estou com você. Pois eu estou com você. Um resumo desses versículos aqui para a nossa vida. Deus ele está comigo, Deus ele está com a sua vida, ele está com cada um de nós. Pastor, até quando? Todos os dias até a consumação dos séculos. Não é um dia durante a semana, não é alguns momentos da nossa vida, mas a palavra é muito clara que ele vai estar conosco sempre. Todos os dias até a consumação dos séculos. Voltando ao versículo 2, ele deixa: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Então o que Deus ele está ensinando aqui nessa noite, nos ensinando, é que nós devemos crer na vitória iminente, devemos crer, ou seja, na cura iminente, do milagre iminente. Em outras palavras, ele está dizendo, ou seja, esteja pronto, já está pronto para acontecer. Já está pronto para acontecer na minha vida, já está pronto para acontecer na sua vida, amém? Já está para se concretizar. Se concretizar o que, pastor? Aquilo que já foi concretizado, aquilo que já foi feito. Então nessa noite, a cura, o milagre, a libertação estão prestes a acontecer na vida daquele que crê, na vida daquele que está necessitando, ou seja, de uma intervenção divina, uma intervenção do alto. Ele está dizendo, quando fala de iminência, quer dizer o quê? Está pronto para acontecer. Por que está pronto, pastor? Porque eu sempre volto para, enquanto nós tivermos uma cruz aqui no palco, vou voltar, porque na cruz, quando Jesus falou está consumado, quer dizer, está pronto. Aquilo que eu necessito, aquilo que você necessita, já está pronto, já está liberado. Então nós falamos um outro dia, até usando o episódio dos discípulos,
no barco com Jesus Cristo, que é um texto muito conhecido, e nós sabemos que era uma navegação tranquila. Era algo rotineiro, talvez, da vida deles. Não sei se toda semana eles embarcavam, mas, enfim, fazia parte da vida deles, ou seja, parte da navegação. Então era, ou seja, um trajeto normal, um trajeto que não era uma normalidade, mas que, de repente, se levanta um temporal contra eles. Marcos 4, versículo 39 em diante, que diz assim, ele se levantou, não vou ler todo o texto, mas só uma parte. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até ao vento e o mar lhe obedecem? Então, nesse contexto aqui, nós sabemos, já falamos um pouco sobre isso aqui, eles estão ali no barco com Jesus Cristo, e algo que eu aprendo nesse texto aqui, muito claro aqui, Então, um deles, ou seja, nós aprendemos muitas coisas, mas algo que nós aprendemos aqui é que se nós não sabermos claramente quem é Jesus para nós, nós podemos ser traídos pela timidez e pelo medo. É o que aconteceu com esses discípulos. Se eu não tenho clareza, meus irmãos, a gente vive num tempo, e eu bato nessa tecla, porque o maior beneficiado sempre vai ser eu e você, quando nós nos rendermos a conhecer verdadeiramente quem é Jesus para mim. Quem Jesus significa, o que Ele significa na minha vida, o que Ele significa na minha casa. Então, se nós não tivermos esse conhecimento muito claro, nós podemos ser traídos, ou seja, pela timidez e pelo medo. É o que aconteceu aqui no caso desses discípulos. As ondas do mar da vida se levantam o quê? Todos os dias. Não tem um dia que as ondas não se levantam contra a nossa vida. Talvez você nem perceba, talvez às vezes é uma onda um pouco mais fraca, mas todos os dias, aqui era um episódio, era algo, ou seja, que estava acontecendo na vida deles, mas na nossa vida, trazendo para nós, todos os dias ondas se levantam contra a nossa vida, todos os dias de repente algo acontece contra a nossa vida, as ondas do mar da vida se levantam, e o problema não é o que se passa, ou seja, fora do barco, mas o problema é o que acontece dentro do barco. O problema não é o que está fora da embarcação, o problema é o que está dentro da embarcação, trazendo aqui muito claro, o problema não é o exterior, mas é o interior. Jesus, ele estava lá, dentro do barco, junto com seus discípulos, e sendo assim, qual seria a rota? Ou seja, se Jesus está no barco, a tendência era o quê? Tudo dar certo. Tudo ocorrer da forma correta, como nós imaginamos. O natural está para acontecer, é muito claro. Ou seja, não era acontecer alguma coisa que fosse o quê? Anormal. Mas com Cristo no barco, às vezes as pessoas pensam, não, pastor, mas agora eu tenho Jesus. Então, se eu tenho Jesus Cristo na minha vida, não tenho dúvida alguma que tudo vai ocorrer como eu imagino. Todos os dias vão ser dias, como as pessoas ensinam, vai ser um mar de rosa, ou seja, vai ser algo poderoso, mas nem sempre é assim. Então veja, o natural, que era aquilo para ser natural, acontece algo agora anormal. Por quê? Quando Jesus está no barco, então o natural seria o quê? A vitória é garantida, é certo que nós não vamos naufragar, é certo, mas eles não sabiam, ou seja, da capacidade de Jesus, porque eles não conheciam Jesus Cristo. Então o problema não é o barulho do vento ou a onda que está batendo no barco, mas o que se passa muitas vezes no nosso coração, dentro do coração. O que se passa ali dentro. Não é o problema externo, às vezes a gente ouve tanto barulho fora, tanto barulho que eu digo, são tantas notícias, tantas informações, tantas questões que vêm para trazer pânico, trazer medo. O problema não é o fora, o problema é o que se passa sempre dentro. O problema não eram as ondas, não era o vento, mas o problema estava no barco.
porque os discípulos estavam lá questionando Jesus: não te importas que nós morramos? Ou seja, estavam com medo, estavam ali desesperados. Então a gente vê a reação deles que caminhavam com Jesus. Caminhavam, mas não conheciam, porque se eles conhecessem a Jesus Cristo, eles não iriam agir dessa forma. Jesus, tu não te importas conosco? Ei, Jesus, tu não te importas com esse tumor? Quando eu não conheço Jesus, eu questiono Jesus como os discípulos. Ei, Jesus, tu não estás vendo que esse diagnóstico diz que eu tenho uma dengue hemorrágica, um exemplo? Não estás vendo que eu estou sofrendo agora com esse caroço agora, Jesus? Tu não te importas comigo, Jesus? Tu não te importas que agora eu estou desempregado, Jesus, e as contas vêm para que eu precise acertar? Tu não te importas comigo, Jesus, que na minha casa os meus filhos não estão tendo comunhão, ou seja, com a palavra? Tu não te importa, Jesus, que a minha esposa não está me acompanhando? E assim vai, que a minha empresa não alcançou o êxito nesse mês? Quantas pessoas questionam Jesus: ei, Jesus, não estás se importando com as minhas dores, ou seja, com essas dores nas minhas pernas, com essa dor na minha coluna, com essa pressão arterial alta? Tu não te importa, Jesus? Tu não estás vendo que nós vamos morrer? Essa é a fala, muitas vezes, de pessoas que não conhecem a Jesus. Quando eu não conheço, eu questiono Jesus. Se eu conheço, eu creio: Jesus, tu estás no barco, as ondas são fortes, o vento é forte, mas eu vou chegar no outro lado. Eu vou chegar no outro lado, eu não vou perecer. Então essa e muitas outras situações são as nossas o quê? Reações. Reações do quê, pastor? Reação da nossa alma. É a nossa alma. A nossa alma, ela questiona, a nossa alma sempre questiona, a nossa alma, ela quer achar um culpado, alguma situação, ou seja, enquanto que o nosso espírito, como eu falei numa outra ocasião, Jesus diz: o espírito ele está pronto, a carne ela é fraca, a alma ela questiona. Então são sintomas que nós que ainda não conhecemos verdadeiramente, muitas pessoas que não conhecem Jesus, porque às vezes a gente pode até sorrir, mas dentro existe dúvida. Eu já tive várias oportunidades falando, a pessoa ela está lá com um sorriso no olho, um sorriso nas orelhas, e de repente ela está com um problema grande. Você fala que Jesus é a solução, você fala que Jesus tem poder, você fala que aquilo que ela está vivendo, Jesus já venceu. Ela pode até estar sorrindo, mas dentro ela diz: mas não é bem assim. Não é assim que eu creio. Não é, pastor, o senhor não entende o que eu estou passando. O senhor não sabe o tamanho desse problema. O senhor não sabe o tamanho desse tumor. O senhor não... E eu não preciso mesmo. Não, a gente não se importa com o tamanho. A gente não se importa com essas coisas. A gente se importa com o que a palavra ela diz. É isso que importa para a nossa vida. Então hoje, meus amados, é dia, ou seja, de nós começarmos a dizer: eu não recebo no meu corpo esse mal. Eu não recebo no meu corpo essa doença. Eu não recebo. Não, pastor, mas isso é hereditário. Isso pode ser hereditário até o dia que você nasceu de novo. Hereditário é até o dia que você confessou a Cristo Jesus, porque a partir daquele dia você é uma nova criação. As coisas antigas, a hereditariedade fica para trás e tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Tudo se faz novo. Então, nós temos que nos posicionar sim, meus amados. Doença aqui, não. Nesse corpício que está malhando na academia agora, não. Nesse corpício aqui que vai passar dos 120, não. Não. Estava ouvindo, o pastor me mandou agora, que eu sempre falo, nós estamos uma turma que está rumo aos 120, né? Aí, pastor, estava vendo uma senhorinha essa semana, 126, ela já foi mais do que a minha fé, já tem 126 anos. Né? Essa outra de um testemunho está no YouTube, ela tem 104, foi entrevistada por uma emissora TV, e uma das questões que eu peguei muito, que ela fala, que a entrevistadora fala: mas qual os segredos? Qual os segredos para passar dos 100? O segredo, ela disse, é não dar ouvido que os outros falam. Forte, mas encaixou para mim também, no caso assim, porque ela deixou bem claro: o segredo é não dar ouvido porque os outros falam.
Um dos segredos. Depois ela falou outras coisas ali, mas enfim, um dos segredos é esse. E não dá ouvido o quê? A vozes que não são as vozes, ou seja, que não é a voz de Deus. Não, pastor, mas ninguém, eu não sou ninguém. Eu sou um filho amado. Todo mundo, eu não sou todo mundo. Eu sou um filho amado. Então é tempo de nós nos posicionarmos e dizer aqui, não. Não, mas pastor já está aí. Então fora. Entrou sem a minha permissão. Eu ligo na terra o que já foi ligado nos céus. Nós ligamos aqui, meus irmãos, a oração do Pai Nosso, a oração, enfim, ou em outros textos, você liga aqui o que já está ligado lá. A ligação em cima parte da ligação de baixo aqui. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. A vontade de Deus não é doença para a nossa vida. A vontade de Deus não é enfermidade para a nossa vida. A vontade de Deus não é escassez para a nossa vida. Você não vai chegar no céu e vai encontrar uma fila lá para se consultar. Não, não tem. Ou seja, por que é a vontade de Deus que a gente vive uma vida saudável? Porque Jesus na cruz, Ele levou toda a doença, toda a dor, toda a enfermidade, todo o castigo que nos traz a paz, foi sobre Jesus. Por isso Ele deixa muito claro, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é no céu. Não passei para o pessoal da mídia, mas 1 Timóteo 2,4 e o versículo 6 diz assim, que Deus, Ele deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E o versículo 6 diz, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, quando o apóstolo Paulo fala aqui, e Timóteo aqui assim, no discípulo dele, deixando bem claro, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, quer dizer o quê? Quando você vai para o original, você vai encontrar que salvo significa sozo. E sozo significa, ou seja, ser salvo do lago de fogo, você ser curado, você ser liberto, cura na alma, cura no espírito, cura no seu físico, libertação. Então isso está contido na palavra sozo. Não é simplesmente ser salvo do lago de fogo, mas você ser curado, tanto fisicamente, emocionalmente, ser liberto. Por isso o texto está dizendo, Deus, é vontade de Deus que todos os homens sejam salvos, todos sejam curados, todos recebam saúde, todos recebam libertação. É a vontade de Deus. E veja que ele começa dizendo aqui que é a vontade de Deus, e Deus deseja que todos eles sejam salvos, mas tem aqui o que? Ele continua, e cheguem ao conhecimento da verdade. Quer dizer o que? A partir do momento que eu fui salvo, existe agora um tempo para que eu possa conhecer a verdade. Conhecer, e por isso que Jesus diz que muitas pessoas elas estão perecendo e elas perecem por não conhecer o quê? A verdade. Temos que conhecer a verdade, temos que conhecer, nos aprofundar em conhecer a verdade. Por isso nós temos uma escola que franqueia a oportunidade para que você mergulhe na verdade. Aqui eu não posso falar muitas coisas que a gente fala na escola. Aqui a gente leva pedrada toda hora, então ali na ITM ali é mais tranquilo no caso. Ali a gente pode lançar algumas pérolas lá e que se leva uma pedrada é uma ou outra só no caso, né? Mas aqui eu levo muito, então eu tenho que reduzir algumas coisas para não falar. Então, ou seja, porque você não vai entender, porque para entender precisa mergulhar na verdade. Então é da vontade de Deus que todos os que são salvos estão sendo salvos, e aqueles que serão salvos, eles cheguem ao conhecimento da verdade. Precisa conhecer a verdade, ao conhecimento do que lhes pertence, do que lhes dá vida, do que lhes dá saúde, prosperidade, verdadeira liberdade. Meus irmãos, nos foi dado o privilégio, a gente precisa, se você só entender esse versículo, nos foi dado o privilégio de sermos filhos de Deus. Filhos, às vezes a gente usa muito, se tornou uma coisa muito banal, né? Sou filho de Deus. Não. Filho é muito mais do que a gente possa estar imaginando. Então nos foi dado esse privilégio de sermos chamados de filhos de Deus. E eu creio nisso.
João, capítulo 1, versículo de número 12 e 13, diz assim: contudo, aos que o receberam, aos que receberam a Cristo Jesus, não é aquele que nasceu num lar cristão, não é aquele que veio de uma família crente, não é daquele que veio de um pai e de uma mãe que crê em Jesus, não. Aquele que recebeu Jesus, que confessou Jesus com seus lábios, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por dependência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então, um filho de Deus não nasce de um parto de uma mulher. Não é através de uma cesárea, de um parto natural que se nasce um filho de Deus. Todo parto, ou seja, cada vida que chega a esse mundo, ele vem como uma criatura de Deus. Criatura. Para a pessoa se tornar um filho de Deus, ele precisa receber, ou seja, a Cristo na sua vida como Senhor e Salvador, porque esse, como o apóstolo João está deixando bem claro, esses não nasceram da carne, não nasceram do desejo de um casal de ter um filho, eles nasceram do próprio Deus. Do próprio Deus. Então a pessoa, pastor, para mim dizer que eu sou filho de Deus, eu devo ter nascido de Deus. Não é do parto da minha mãe, ou seja, ali veio uma criatura, uma criação de Deus. Um filho é somente quando ele reconhece quem Jesus é na sua vida. O que Jesus fez por ele na cruz, aí ele se torna um filho de Deus. É muito claro, não é nascido da carne, não é nascido do sangue, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Então veja agora em Gálatas 4, 6 e 7 também que o apóstolo Paulo diz: e porque vocês são filhos, quem é que é filho aqui? E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês e ele clama: Abba, Pai, querido papai. Querido pai, Abba quer dizer pai, ou seja, Abba, pai, Abba, querido pai. Assim você já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Amém? Você pode aplaudir a Jesus pela palavra dele? Então, se você é filho de Deus, você é uma filha de Deus, creia. O milagre, talvez se você está esperando acontecer na sua vida, ele já está acontecendo. O irmão Rodolfo deixou muito claro, Deus já está curando, Deus já está operando. Por quê, pastor? Porque é nossa herança. Ah, mas eu não mereço. Não, nós não merecíamos mesmo, mas por causa da obra de Jesus. Tudo é por causa de Jesus. O homem não entra nessa equação. O homem não entra. Não, pastor, mas onde é que eu entro? Não entra. Você tem que receber o que foi feito por você. Aí entra você tem que receber. Você não é fazer, o fazer é lei, fazer você tem que fazer para receber. Na graça é você crer, receber aquilo que já foi feito. Então ele é muito claro aqui assim, nesse texto que o apóstolo Paulo diz, porque vocês são filhos. Não tem margem para dúvida. Vocês são. Deus enviou o Espírito dele, o Espírito Santo, o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai, querido Pai. Não sei se você tem essa facilidade, mas procure ter. Comece a se relacionar com Deus como sendo esse teu querido Pai. Abba, Pai, querido Pai. Porque é assim que a Bíblia diz. E ele diz: e assim você já não é mais escravo. Não é mais, tinha um tempo de escravidão, mas agora filho, e por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. E a herança que Deus tem não é uma herança maldita. Vê, pastor, eu sonhava com uma herança, daí graças a Deus chegou o dia que me chamaram lá no cartório que um parente morreu e me deixou uma herança. Chegou lá, não diz o... Chegou lá, tinha uma conta enorme para pagar uma dívida que o camarada deixou. Você é o herdeiro, então deixamos essa dívida. Essa é uma herança maldita. Então, quando se trata de herança do pai, ou seja, não existe algo maldito. Não tem algo que não vá te trazer vida. Tudo é poderoso na sua vida, amém? Mateus 16, 18 diz assim:
eu digo a você, Roberto, Jorge, Irineu, eu digo a você, e sobre você edificarei a minha igreja, as portas do Hades não poderão vencê-la. Veja aqui muito claro, meus irmãos, as portas, Jesus está falando do exemplo de Pedro, aqui quando se trata de Pedro, você sabe muito claro que ele está falando de uma pedra, Petros, uma pequena pedra, é uma lasca, ou seja, em outras palavras, uma lasca que se fosse da rocha verdadeira, que é Jesus Cristo. Então Petros é uma pequena, e ele está deixando bem claro, as portas do Hades, quer dizer o quê? Porta significa um lugar de autoridade. Se você fosse a Jerusalém naqueles dias, nos muros existiam as portas, e lá naquelas portas existiam quem? Os anciãos daquela cidade, que eram as autoridades daquela cidade. Então, quando ele está dizendo que as portas do Hades, e aqui o Hades aqui não é inferno, porque você não vai encontrar inferno na Bíblia, você vai encontrar Guena, e Guena significa, ou seja, um lago de fogo. Então, você já quer dizer o quê? Ninguém hoje, apesar, pastor, a pessoa morreu, ela vai para o inferno. Como que ela vai para um lugar que não existe? Isso é uma matéria da ITM, eu tenho preparado isso aí bem profundamente. Então, pastor, mas vai para o lago de fogo? Sim, mas o lago de fogo vai ser inaugurado pelo anticristo e pela besta. Eles vão inaugurar. Vamos seguir em frente. Então, as portas do inferno, meus irmãos, portas do inferno, as autoridades do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida. É isso que Jesus ele está falando para Pedro aqui muito claro, as portas do inferno não prevalecerão. Meus irmãos, ainda que surjam sintomas no seu corpo, se eles surgirem, as portas do inferno não prevalecerão. Ainda que sintomas de enfermidade possam surgir, as portas do inferno não prevalecerão. Ainda que eu possa ficar desempregado, as portas do inferno não prevalecerão. Ainda que os meus negócios não alcançar o que eu planejei, as portas do inferno não prevalecerão. Ainda que as pessoas se levantem contra mim, as portas do inferno não prevalecerão. Ainda que as previsões humanas queiram me atribular, as portas do inferno não prevalecerão. Ainda que o mundo ele jaz no maligno, as portas do inferno não prevalecerão. Ainda que você não tenha êxito no concurso que você se inscreveu, as portas do inferno não prevalecerão. Ainda que a proposta que você fez para adquirir o seu imóvel, o seu carro novo, não tenha sido aceita, as portas do inferno não prevalecerão. Ainda que as pessoas que você tenha evangelizado e zombaram de você, as portas do inferno não prevalecerão. Ainda que resultados esperados da sua oração não tenham ainda se concretizado, as portas do inferno não prevalecerão. Ainda que filhos possam estar desprezando os banquetes que a igreja oferece, as portas do inferno não prevalecerão. Não vai prevalecer. É isso que Jesus está dizendo aqui. Você devia ter dito mais amém, porque cada uma profecia dessa era para a sua vida. Lembra do profeta quando ele disse lá, atira as flechas, ele atirou 3 vezes, ele quase matou o camarada. Porque, ou seja, só 3 vitórias você vai ter. Cada palavra de profética liberada, amém, 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 eu recebo, eu estou recebendo. As portas, ou seja, as autoridades das trevas, elas não vão prevalecer sobre a minha casa. Por quê, pastor? Porque a palavra é muito clara sobre você, ou seja, a igreja está sendo edificada. Nós somos igreja do Senhor, nós somos edificados num fundamento chamado Jesus Cristo. Ou seja, por mais que as trevas se levantem, elas não podem. A gente ouve notícia, a gente ora nas semanas aqui pela Nigéria, pessoas lá sendo enterradas vivas, relatos hoje são milhares de cristãos mortos ou queimados, o pastor lá, toda a família dele morta, família queimada, a igreja queimada, mas os relatos são eles, a mídia passa o quê? Mais 300 queimados ou mais 300 enterrados vivos.
Vou trazer essas imagens uma hora para chocar um pouco, ou seja, porque muitos acham que a igreja, né, trazer umas imagens dos irmãos tudo enterrado lá, só com a mão de fora, tudo vivo. Só que o que a mídia não conta é que desses 300 foram mortos, são 5 ou 10 mil daquela religião, entre aspas, que estão se convertendo a Cristo Jesus. Ou seja, eles fazem como Nero, colocava os cristãos ali na arena, cheio de piches, ou eram incendiados para iluminar as arenas, ou eram largados ali para os leões atacarem. Só que cada cristão que morria ali comido por um leão ou queimado num poste, 200 romanos se convertiam. Isso quer dizer o quê? As portas do inferno, elas não prevalecem, a igreja que prevalece, a igreja que avança, a igreja que cresce, a igreja que, ou seja, faz com que o inimigo não tenha êxito, é a igreja. Então por isso Jesus deixa bem claro, sobre você eu estou construindo uma obra poderosa, e o inimigo, ou seja, o adversário, aquele que mais você possa temer, ele não vai prevalecer. Não prevalece. Meus irmãos, é o que a Bíblia está dizendo. As portas do inferno não prevalecem. Jesus Cristo, meus irmãos, para a gente encerrar, Ele nos dá capacidade para dizer basta. Você tem que ser. Eu ia falar uma palavra aqui, mas as mulheres iam se escandalizar. Mas você tem que ser homem ou mulher e chegar e dizer basta. No meu casamento basta essa situação, na minha casa basta essa situação, no meu caráter, porque às vezes a gente quer botar a culpa do diabo, mas é o caráter sem vergonha aqui, tem que dizer basta desse caráter sem vergonha. Toma vergonha na cara, seja homem, seja uma mulher, seja um homem de Deus, seja uma mulher de Deus. Porque se eu não dizer basta, se eu não dar um basta, ou seja, o inimigo ele vai trabalhando, ele vai investindo. Então Jesus nos deu poder, nos deu autoridade para dar um basta. E ele só falou por causa, quando voltando lá para o barco, Jesus ele repreende o vento. Ele dá uma ordem ao mar. Por quê? Por causa dos discípulos. Só por causa dos discípulos ele falou aquilo. Jesus ele ia chegar no outro lado dormindo. E naquela posição que eu falei no outro dia, né, como uma posição fetal. Ele foi colocado no barco. Ele estava colocado ali ele ia chegar no outro lado com o vendaval e ele ia chegar dormindo e vivo. Porque ele não veio para morrer afogado, ele veio para morrer numa cruz. Então ele ia chegar no outro lado, ele deu a palavra, passemos para o outro lado. E os discípulos creram na palavra ou não? Não creram. Se eles crescem, eles iam atravessar sem acordar Jesus. Então Jesus ele é acordado por causa do medo dos discípulos, da timidez dos discípulos. Por isso ele é acordado. E aí ele repreende. Então os discípulos pensaram que iria morrer, que não iam chegar no outro lado. Mas nós sabemos, meus irmãos, que nós vamos chegar no outro lado. Amém? No ano da abundante colheita, com tempestade ou sem tempestade, nós vamos chegar no outro lado, em nome de Jesus. Com tempestade ou sem tempestade, nós vamos produzir, nós vamos desfrutar daquilo que nos pertence, é nossa herança e nada vai nos impedir, amém? Se coloque de pé, por gentileza. Meus irmãos, nós somos os únicos responsáveis e temos a capacidade de dizer basta. Só eu, só você, ou seja, cada um de nós que cremos, somos os únicos responsáveis. Essa história de jogar para Deus, isso acabou, esse negócio, isso só jogava-se para Deus quando a gente era ignorante. Quando a gente tem, ou seja, quando nós somos livres dessa ignorância, nós assumimos, eu sou responsável. O ano da abundante colheita faz parte da minha casa, faz parte da minha vida, faz parte da minha empresa, faz parte do meu ser. Abundante colheita, seja física, seja no seu corpo físico, seja nas suas emoções, seja na sua empresa, seja em qualquer área da vida. Ano da abundante, ou seja, muitos pensam só na área financeira, faz parte o financeiro. Mas o que adianta é você ser mais um, talvez, como a gente já tem ouvido tantos, a pessoa tem lá os seus bilhões guardados, mas está lá
querendo dar tudo para ter aquilo que muitos têm, que é a saúde. O dinheiro pode comprar uma boa medida, pode comprar um bom plano de saúde, pode ter alguns especialistas bons, mas não compra saúde, não compra. Pode comprar uma boa casa, mas não compra um lar. Tem muitas mansões aí assim que as pessoas estão se suicidando todos os dias. Estão numa ótima mansão, mas não tem um lar. O dinheiro pode comprar uma ótima cama box, ou seja, se não for box, um ótimo colchão dos seus 30, 40 mil reais, mas não produz o sono. Não dá sono. Todas essas coisas que o mundo corre atrás, meus irmãos, Deus nos deu algo muito mais poderoso do que isso. Muito mais. Muito mais. Seja feliz. Seja feliz. Seja um homem feliz, uma mulher feliz. Seja feliz. Pastor, mas como que eu vou ser feliz na situação que eu estou? Dê um basta nessa situação. Decida hoje. Ah, pastor, mas já disseram que agosto é o mês do desgosto. Quem falou? Não, pastor, porque eu já cresci ouvindo isso, pastor. Cresceu ouvindo coisa errada. Ouvindo morte, desgraça. Um mês, todos os dias foram os dias que o Senhor fez. Salmo 118, se eu não me engano, esse é o dia que o Senhor fez. Quer dizer o quê? Esse dia pula agosto? Não, esse é o dia. Esse é o dia. Pastor, mas e amanhã? Amanhã é o outro dia que o Senhor fez. Eu tenho que ter essa consciência. Hoje é o dia que o Senhor fez. E a Bíblia diz que tudo que Deus faz é bom. Então esse vai ser o melhor dia da minha vida. Não, pastor, mas eu já tive outros. Não, mas hoje vai ser o melhor. Hoje vai ser o melhor. Creia nisso. Creia na palavra do Senhor. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.